Oi, gente, tudo bem? Prazer, Clara. Tenho 20 anos e nunca imaginei que minha vida tomaria o rumo que tomou. Sou uma garota comum, ou pelo menos era, até aquele semestre na faculdade de letras. Cabelos castanhos ondulados, olhos verdes que minha mãe diz que brilham como esmeraldas, e uma curiosidade insaciável pelo mundo. Sempre fui a aluna dedicada, sentada na primeira fileira, anotando cada palavra dos professores como se fossem pérolas de sabedoria. Mas então, conheci o professor Eduardo. Ele tinha 45 anos, mas não parecia. Alto, com ombros largos que preenchiam o paletó azul marinho que usava nas aulas de literatura brasileira. Seu cabelo era grisalho nas laterais, mas ainda tinha aquele charme desleixado, com fios caindo sobre a testa enquanto explicava com paixão os versos de Drummond. Seus olhos castanhos pareciam carregar histórias que ele nunca contava e sua voz era grave, quase hipnótica, como se cada palavra fosse um convite para mergulhar mais fundo. Eu não era a única que notava. As meninas da turma cochichavam sobre ele, sobre como ele parecia mais um ator de cinema do que um professor. Mas eu tentava ignorar, até aquele dia. Era uma tarde de quinta-feira, o calor de outubro grudando a blusa leve no meu corpo. A aula era sobre Clarice Lispector, e Eduardo estava especialmente inspirado, andando de um lado para o outro na frente da lousa, gesticulando enquanto falava sobre a intensidade dos personagens dela. Eu estava hipnotizada, não só pela aula, mas por ele. Nossos olhos se cruzaram por um segundo e juro que senti um arrepio. Ele sorriu de leve, quase imperceptível antes de continuar. Quando a aula acabou, todos começaram a guardar seus cadernos, mas eu fiquei ali, fingindo organizar minhas coisas, esperando, não sei bem o quê. Clara, posso te ajudar com algo? Sua voz me pegou desprevenida. Ele estava encostado na mesa com aquele olhar que parecia enxergar através de mim. Não, professor, eu só estou revisando minhas anotações. Gaguejei, sentindo meu rosto queimar. Ele riu baixo, um som que fez meu coração acelerar. Você sempre anota tudo, não é? Gosto disso. Dedicação é raro hoje em dia. Ele se aproximou, pegando uma folha solta que tinha caído da minha bolsa. Nossos dedos se tocaram por um instante e foi como se uma corrente elétrica tivesse passado por mim. Ele devolveu a folha, mas seus olhos não desviaram dos meus. Se precisar de ajuda com o trabalho final, é só me chamar. Minha sala está sempre aberta. Eu assenti, sem palavras, e saí da sala com as pernas bambas. Naquela noite, não consegui dormir. Minha cabeça girava com pensamentos que eu sabia que não deveria ter. Ele era meu professor, tinha mais do dobro da minha idade e ainda assim algo nele me puxava como um ímã. Era errado, mas tão tentador. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa. Eu comecei a prestar mais atenção em mim mesma antes das aulas dele. Escolhia roupas que valorizavam meu corpo, uma saia rodada que dançava quando eu caminhava, uma blusa que marcava a cintura sem ser vulgar. Percebi que ele notava. Não era óbvio, mas às vezes, quando eu fazia uma pergunta em aula, ele demorava um segundo a mais me olhando, como se estivesse tentando decifrar algo. Uma semana depois, ele anunciou que faria atendimentos individuais para discutir os projetos finais. Meu coração disparou quando ele chamou meu nome. Clara, que tal amanhã às 18 horas? Concordei, tentando parecer calma, mas por dentro eu era um vulcão. Cheguei à sala dele no horário marcado, com um vestido leve de algodão que deixava meus ombros à mostra. Bati na porta e ele abriu com um sorriso que fez meu estômago revirar. A sala era pequena, cheia de livros empilhados e um leve cheiro de café. Ele estava sem o paletó, com a camisa branca dobrada até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Sentei-me na cadeira à frente da mesa, cruzando as pernas, e percebi que ele acompanhou o movimento com os olhos antes de se sentar. Então, Clara, me conte sobre seu projeto, ele disse. Mas havia algo na voz dele, um tom mais suave, quase íntimo. Comecei a falar sobre minha ideia, uma análise da sensualidade nos contos de Clarice Lispector, e ele ouvia com atenção, inclinando-se para a frente, os braços apoiados na mesa. Às vezes, ele fazia comentários, mas eu mal conseguia me concentrar. O jeito como ele me olhava, como se estivesse vendo mais do que a aluna, me deixava sem ar. Você tem uma sensibilidade incrível, Clara, ele disse depois de um tempo. A forma como você enxerga a paixão nos textos é madura, quase pessoal. Ele pausou e nossos olhos se encontraram novamente. Dessa vez, nenhum de nós desviou. O silêncio na sala era pesado, carregado de algo que eu não conseguia nomear, mas que fazia meu corpo inteiro pulsar. Obrigada, professor, murmurei, minha voz quase falhando. Ele se levantou, contornando a mesa,
e parou ao meu lado, tão perto que eu podia sentir o calor dele. Clara, me chame de Eduardo quando estivermos assim, a sós. Meu coração parou. Ele estava tão próximo que eu podia ver as linhas finas ao redor dos olhos dele, o leve traço de barba por fazer. Minha respiração ficou curta, e eu sabia que ele percebia. Eu não sei se isso é certo, sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Ele sorriu, um sorriso que misturava confiança e algo perigoso. Às vezes, Clara, as coisas mais intensas são as que não parecem certas à primeira vista. Ele se inclinou e por um momento achei que ele me tocaria, mas ele apenas pegou um livro da mesa, entregando-o para mim. Leia este, acho que vai te inspirar. Saí da sala com o coração na garganta, o livro apertado contra o peito. Naquela noite, não consegui ler uma linha. Minha cabeça estava cheia dele. O jeito como ele dizia meu nome, a forma como seus olhos pareciam me despir sem tocar. Eu sabia que estava entrando em um território perigoso, mas já era tarde demais para voltar atrás. Na aula seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido, mas eu sentia a tensão entre nós. Cada olhar, cada palavra parecia carregada de segredos. Quando ele devolveu meu rascunho do projeto com anotações, havia um bilhete dobrado dentro. Café na livraria da esquina, sábado, 16 horas, se quiser. Meu coração disparou. Era um convite e eu sabia o que significava. No sábado, hesitei por horas. Troquei de roupa umas 10 vezes até escolher um vestido verde que abraçava minhas curvas de um jeito sutil, mas provocador. Cheguei à livraria com o estômago embrulhado. Ele já estava lá, sentado em uma mesa ao fundo com um livro na mão e um café na frente. Quando me viu, seus olhos brilharam. Clara, ele disse, levantando-se. Você veio. Não podia resistir, respondi, tentando soar confiante, mas minha voz tremia. Sentamos, e a conversa fluiu com uma facilidade que me surpreendeu. Falamos sobre livros, música, vida, mas havia algo no ar, uma eletricidade que crescia a cada risada, a cada toque acidental das nossas mãos sobre a mesa. Quando ele sugeriu dar uma volta, aceitei sem pensar. Caminhamos pelas ruas arborizadas do bairro, o sol se pondo, tingindo tudo de laranja. Ele parou em um canto mais reservado, perto de um parque, e me olhou de um jeito que fez meu corpo inteiro aquecer. Clara, você já sentiu algo que sabia que não deveria, mas que não conseguia ignorar? Eu assenti, incapaz de falar. Ele deu um passo mais perto e o espaço entre nós desapareceu. Sua mão tocou meu rosto, os dedos traçando minha bochecha com uma delicadeza que contrastava com a intensidade nos olhos dele. Diga que quer que eu pare, ele murmurou, mas eu não disse nada. Em vez disso, me inclinei e nossos lábios se encontraram. O beijo foi lento no começo, como se estivéssemos testando os limites, mas logo se tornou algo mais, algo faminto. Minhas mãos encontraram o peito dele, sentindo o calor sob a camisa. Ele me puxou mais perto e eu podia sentir cada centímetro do corpo dele contra o meu. Era errado, mas era perfeito. Aquele beijo no parque foi como acender uma chama que eu não sabia que carregava. Eduardo me segurava com firmeza, mas havia uma suavidade em seus movimentos, como se ele estivesse saboreando cada segundo. Quando nos afastamos, minha respiração estava descompassada e os olhos dele brilhavam com algo que misturava desejo e cautela. Clara, ele sussurrou, a voz rouca. Você tem ideia do quanto está mexendo comigo? Eu ri, nervosa, tentando disfarçar o calor que subia pelo meu corpo. Acho que a recíproca é verdadeira, Eduardo. Ele sorriu, aquele sorriso perigoso que fazia meu coração dar cambalhotas, e segurou minha mão, entrelaçando os dedos com os meus. Vamos para algum lugar mais privado, sugeriu. E eu sabia que estava cruzando uma linha da qual não havia volta. Concordei, e ele me levou até o carro dele, um sedã preto que cheirava a couro e ao perfume amadeirado que eu já associava a ele. Enquanto dirigia, sua mão descansava na minha coxa, o toque leve, mas carregado de intenções. Chegamos a um pequeno apartamento no centro que ele explicou ser seu refúgio para trabalhar nos fins de semana. Era um lugar acolhedor, com estantes abarrotadas de livros, uma poltrona de couro e uma janela que dava para as luzes da cidade. Assim que a porta se fechou atrás de nós, a tensão que vinha crescendo explodiu. Ele me puxou para si e nossos lábios se encontraram novamente, dessa vez com mais urgência. Minhas mãos subiram pelos ombros dele, sentindo a força sob a camisa, enquanto ele traçava o contorno da minha cintura, os dedos dançando sobre o tecido do meu vestido. Cada toque era como uma faísca, acendendo algo dentro de mim que eu nunca tinha sentido com tanta intensidade. Clara, você é tão gostosa, ele murmurou contra minha pele, os lábios roçando meu pescoço.
Eu inclinei a cabeça, dando-lhe mais espaço e senti um arrepio quando ele beijou a curva do meu ombro. Meu corpo respondia a ele de um jeito que eu não controlava e eu não queria controlar. Meus dedos encontraram os botões da camisa dele, desfazendo-os com uma mistura de pressa e curiosidade. Quando a camisa caiu, revelei um peito definido, com uma leve penugem que pedia para ser tocada. Ele me guiou até o sofá e nos sentamos ainda entrelaçados. Seus olhos não deixavam os meus, como se ele quisesse gravar cada detalhe daquele momento. Você é tão jovem, tão cheia de energia, ele disse, quase como se estivesse falando consigo mesmo. E eu não deveria estar fazendo isso. Havia um conflito na voz dele, mas seus mãos continuavam me puxando para mais perto. Então por que está? Perguntei em minha voz baixa, provocadora. Ele riu, um som grave que reverberou no meu peito. Porque você é impossível de resistir, Clara. O que veio depois foi uma dança lenta e intensa. Ele me deitou no sofá, o peso do corpo dele sobre o meu era ao mesmo tempo reconfortante e eletrizante. Cada movimento era cuidadoso, mas cheio de paixão, como se ele estivesse explorando um terreno novo e precioso. Meus dedos traçavam as costas dele, sentindo a tensão dos músculos enquanto ele beijava meu colo, descendo até onde o decote do vestido permitia. Meu corpo se arqueava em resposta, querendo mais, precisando de mais. Você tem certeza disso? Ele perguntou, parando por um momento, os olhos procurando os meus. Era a última chance de recuar, mas eu não queria. Assenti, puxando-o para mim, e ele entendeu. O vestido deslizou pelos meus ombros e a sensação da pele dele contra a minha era como fogo. Não havia pressa, mas também não havia hesitação. Era como se o tempo tivesse parado e só existíssemos nós dois, perdidos em um mundo que criamos ali. Quando finalmente nos separamos, ofegantes, o apartamento estava envolto em silêncio, exceto pelo som das nossas respirações. Ele me puxou para seu peito e ficamos ali, deitados no sofá, com as pernas entrelaçadas. A realidade começou a se infiltrar e, com ela, a dúvida. E agora? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Eduardo acariciou meu cabelo, os dedos gentis, mas firmes. Agora. Nós decidimos o que isso significa. Ele parecia tão perdido quanto eu, e isso, de alguma forma, me confortou. Não éramos apenas uma aluna e um professor naquele momento. Éramos duas pessoas que se encontraram em um desejo que nenhum de nós esperava. Os dias seguintes foram uma mistura de euforia e paranoia. Na faculdade, eu tentava agir normalmente, mas cada vez que entrava na sala de aula, sentia os olhos dele em mim. Ele também se esforçava para manter o profissionalismo, mas havia momentos, um toque leve na minha mão ao devolver um trabalho, um olhar que durava um segundo a mais, que entregavam tudo. Meus amigos começaram a notar que eu estava diferente, mais distraída, mas ninguém desconfiava do motivo, ou pelo menos era o que eu esperava. Uma noite, ele me chamou para voltar ao apartamento. Eu sabia que era arriscado, mas a ideia de estar com ele novamente era mais forte do que qualquer bom senso. Cheguei lá, com o coração na garganta, e dessa vez não havia hesitação. Ele me recebeu com um beijo que apagou todas as minhas dúvidas, e passamos a noite explorando um ao outro, cada toque mais ousado, cada sussurro mais íntimo. Era como se estivéssemos escrevendo nossa própria história, uma que ninguém mais entenderia. Mas nem tudo podia ser perfeito. Na semana seguinte, durante uma aula, percebi uma colega, Marina, me observando com curiosidade. Ela era do tipo que sempre sabia das fofocas, e seu olhar me deixou inquieta. Depois da aula, ela me puxou de lado. Clara, o que está rolando com você e o professor Eduardo? Não me diga que é só minha imaginação. Meu estômago gelou. Nada, Marina, só gosto das aulas dele, respondi, tentando soar casual. Ela ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. Ainda assim, eu sabia que precisava ser mais cuidadosa. O que eu sentia por Eduardo era intenso, mas também perigoso. Se alguém descobrisse, as consequências seriam enormes. Para ele, mais do que para mim. Naquela noite, contei a ele sobre o incidente com Marina. Ele ouviu em silêncio, o rosto sério. Clara, eu não quero te colocar em risco. Se você quiser parar... Ele não terminou a frase, mas eu vi a dor nos olhos dele. Eu não queria parar, não podia. Mas também sabia que estávamos brincando com fogo. Não quero parar, disse segurando o rosto dele. Mas precisamos ser mais discretos. Ele assentiu e nos beijamos novamente, selando um acordo silencioso. Sabíamos que o que tínhamos era frágil, mas valia cada segundo. Se você assistiu até aqui, deixe seu comentário sobre esse conto. Você já ouviu alguma coisa assim antes? Se você quiser ouvir algo mais picante, eu tenho um canal privado, vou deixar ele nos comentários.
Até o próximo vídeo!